Olá, sejam todos bem-vindos ao módulo 2 do curso Apicultura para Iniciantes. Meu nome é Ana Lúcia Horta Barreto, eu sou pesquisadora da Embrapa Meu Norte, em Teresina, Piauí. Hoje nós vamos apresentar o módulo 2, a parte 1, dos produtos das abelhas, começando com o produto mel. O objetivo de aprendizagem do curso espera-se que, ao final do módulo, você seja capaz de listar os produtos das abelhas e suas principais características, composição, propriedades e utilização. Além do mel, as abelhas também produzem o pólen, a própolis, a geleia real, a cera, a apitoxina, e presta um grande serviço à sociedade, que é a polinização. Esse tópico vai ser tratado na parte 7 pela pesquisadora Maria Márcia. O mel é um alimento natural de grande valor nutritivo. É uma substância viscosa, aromática e açucarada, obtida a partir do néctar das flores ou de exudados sacarínicos, que sofrem uma desidratação e é processado pelas enzimas digestivas das abelhas. Segundo o Brasil 2000, a definição do mel que consta no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Mel, entende-se por mel, produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas a partir do néctar das flores, mel floral, ou das excreções procedentes de parte viva das plantas, ou de excreções de insetos sugadores de partes que ficam sobre partes vivas das plantas, mel de melato, que as abelhas recolhem, transformam, combinam com substâncias específicas próprias, armazenam e deixam madurar nos favos da colmeia. O mel é um produto de composição complexa e variável, e depende de vários fatores, principalmente da sua origem floral, assim como, da espécie da abelha produtora, do estado fisiológico da colônia, do solo, do estado de maturação do mel, das condições meteorológicas da colheita, entre outros. O mel é constituído principalmente de açúcares, açúcares redutores, glicose e frutose, tornando assim o mel um elemento altamente nutritivo e de fácil absorção. O segundo maior constituinte é a água, seguida de outros compostos como minerais, vitaminas, carotenoides, proteínas, fibras. Dentre os minerais tem cálcio, ferro, magnésio, fósforo, potássio, sódio, zinco, cobre, manganês, selênio. E várias vitaminas, como vitamina C, riboflavina, niacina, ácido pantotênico, vitamina B6, folato. Apesar do mel ser basicamente uma solução saturada de água e açúcar, os seus outros componentes, aliados à fonte de néctar que o originou, torna o mel um alimento de alta complexidade. O mel, ele possui muitas propriedades medicinais que são associadas às plantas da qual ele foi originado, o néctar, razão pela qual ele é usado muito na indústria farmacêutica e na medicina, tanto como ingrediente em medicamentos, como em suplementos alimentares. Mas ele é indicado especialmente para permitir a maior resistência contra o cansaço físico e intelectual em ocasiões de atividade intensa, além de promover a fortificação devido aos estímulos do estresse. Ele é um alimento alimentar de inúmeros efeitos terapêuticos, ele é antianêmico, emoliente, digestivo, antiputrefante, laxativo e diurético, e possui outras propriedades terapêuticas, como propriedade antimicrobiana, protetor de doenças gastrointestinais, antioxidantes, além de ser uma boa fonte de energia. Devido às suas propriedades terapêuticas, o mel é largamente usado, como ingrediente em fármacos, devido às suas propriedades antissépticas e cicatrizantes. Tem muito sucesso na cosmética, ingredientes em cremes, máscaras faciais, shampoos, condicionadores,
devido às suas propriedades adstringentes, suavizantes e antioxidantes. Atualmente existe muita combinação, né, de mel na parte de alimentos, como de bebidas, né, principalmente de bebidas alcoólicas, como drinks, em alimentos, em panificação, em doces em geral, como ingredientes de iogurte, pães e bolachas. O mel é classificado quanto à sua origem em mel floral e mel de melato. O mel floral, ele pode ser monofloral ou unifloral, e polifloral ou multifloral. O mel monofloral é quando o produto procede principalmente de flores de uma mesma família, gênero ou espécie, e possui características sensoriais, fisicoquímicas e microscópicas próprias. O mel polifloral ou multifloral, por sua vez, é um mel obtido a partir de diferentes origens florais, com características sensoriais indefinidas. O mel de melato, o melato, é um mel obtido principalmente a partir de secreções das partes vivas das plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas que se encontram sobre elas. A elaboração do mel, ele é obtido, né, das abelhas a partir do néctar, e ele sofre duas transformações, uma física, que é a desidratação, e uma química, é o processo enzimático. A física, quando as abelhas, né, coletam néctar, elas balançam as asas e vão tirando a água, né, do néctar, desidratando assim o mel. As enzimas principais que tem presente no mel são a invertase, a diastase e a glicose oxidase. Essas enzimas são adicionadas ao néctar. A enzima invertase inverte a sacarose em glicose e frutose. Já a diastase é responsável pela digestão do amido, ela não é importante na produção do mel. E a glicose oxidase reage com a glicose, formando o ácido glicônico, promovendo assim a acidez do mel. Essa figura explica bem a transformação do néctar em mel, né? Como a formação do mel depende do néctar, é necessário que tenha uma quantidade, né, de plantas em torno da ação das abelhas, né, que sejam de qualidade e em quantidade. Quando as abelhas coletam néctar, elas armazenam, né, na vesícula melífera. Na vesícula melífera, enquanto ela transporta o néctar para a colmeia, já ocorrem as transformações físicas e químicas, né? A física, que é a desidratação, e a química pelas reações enzimáticas. Quando a abelha chega na colmeia, ela regurgita para outras abelhas mais jovens que vão continuar a fazer o processamento, né, do mel. Elas vão transformar esses açúcares mais complexos em açúcares mais simples, né? Então, vai ocorrer também a transformação física e química na colmeia. Elas depositam o néctar nos alvéolos, onde ele vai perdendo água, né, e se tornando uma substância viscosa, né, rica em proteínas, vitaminas. Nesse processo, o mel fica pronto para consumo. Elas colocam uma camada fina de cera sobre os alvéolos, né, para proteger o mel até que ele seja consumido. O mel, ele pode ser obtido, né, por escorrimento dos favos desoperculados sem lavas, é o chamado mel escorrido, ou por prensagem dos favos sem lavas, que é o mel prensado, ou por centrifugação dos favos desoperculados sem lavas, que é o mel centrifugado. O que é mais usado, né, é a obtenção do mel, o beneficiamento do mel por meio da centrifugação. O beneficiamento do mel, ele já começa desde a colheita do mel até o transporte, né? Nessas etapas são muito críticas, porque o mel vai estar sujeito, né, às condições ambientais e de manipulação, então tem que ter todos os cuidados de higiene para que não altere a qualidade do mel. As colmeias, ao chegar na unidade de extração, elas são colocadas em outro recipiente, né, em outra sala, em outro ambiente, e só vai somente os quadros, né, para a unidade de extração. Esses quadros, eles sofrem uma seleção, e só são aproveitados os quadros que têm pelo menos 90% de seus opérculos fechados, né, os seus alvéolos operculados. Não pode ter presença, né, de crias, nem em nenhuma fase de desenvolvimento, nem pólen presente
nos alvéolos. Após a seleção, ele vai ser desoperculado, que é a retirada, né, dessa fina camada de cera sobre os alvéolos. Depois de desoperculado, vai para a sala de centrifugação. Depois de centrifugado, né, ele é retirado e filtrado. Após a filtração, ele vai ser encaminhado, né, para os decantadores, para retirar aquelas impurezas que não foram retiradas durante a filtração. Essas impurezas vão para a parte superior do decantador e vai ser retirada durante o envase. Se o mel precisar ser homogeneizado, ele será encaminhado, né, para o homogeneizador, ou por processo manual ou por processo mecânico. Após o mel estar beneficiado, ele é armazenado, né, que pode ser em baldes de 25 quilos ou em tambores metálicos. Durante o armazenamento, eles têm que estar sobre os estrados, né, para não ter contaminação, e numa temperatura adequada, né, em nenhum processo, durante todo o processo, o mel não pode ser superaquecido, porque modifica as suas propriedades originais. Durante todo esse processamento do mel, tem que ter muitos cuidados, né? Tem que evitar a contaminação por descuido no manejo, né? A higiene, evitar melgueiras no chão, não colocar favos muito escuros e estocagem prolongada de mel nas melgueiras, fazer a limpeza do ambiente, do equipamento, né? Evitar centrífugas mal lavadas, centrífugas de latão, evitar substâncias estranhas no mel de qualquer natureza, né? Tais como insetos, larvas e grãos de areia. O mel, ele tem as características próprias, né? A cor é variável, de quase incolor a parte escuro. O seu sabor e aroma é característico, dependendo da sua origem floral. A consistência é variável, de acordo com o estado físico em que o mel se apresenta, porque o mel pode estar no estado fluido, né, líquido, ele pode estar cristalizado, ou também ele é vendido, né, o mel com favos. O mel cristalizado, ou granulado, é o mel que sofreu um processo natural de solidificação como consequência da cristalização dos açúcares. Ele depende da relação glicose, frutose e água e das condições favoráveis de temperatura. O mel que apresenta a maior quantidade de glicose, ele tem uma tendência maior de cristalizar, né? Algumas flores, elas produzem néctar com maior facilidade para cristalizar, ou seja, ela possui uma quantidade maior de glicose em relação à frutose. A temperaturas muito baixas e constantes também favorecem a cristalização. Em temperaturas entre 12 e 15 graus, o mel cristaliza em grânulos grosseiros, né, e entre 20 e 25 graus, a tendência de em cristais mais finos. Quanto menor o teor de umidade no mel, maior facilidade para cristalizar. O mel cristalizado, ele possui todas as suas propriedades originais, né? Ele conserva o sabor, o aroma, as suas propriedades nutritivas e energéticas, o que muda é somente o seu estado físico. E ele pode ser descristalizado, né? Uma temperatura controlada em banho-maria a 40 graus, sem sofrer nenhuma modificação na sua qualidade, né? As sujidades também, como cera ou qualquer tipo de sujidade, também forma núcleos, né, que são chamados de núcleos de cristalização, que também promove com maior facilidade a cristalização do mel. O mel, ele não pode ter, de maneira nenhuma, indícios de fermentação, né? O mel, ele é fermentado devido a 3 fatores principais, né? Alto teor de umidade, uma temperatura de armazeno alta, né, maior que 26 graus centígrados, e a presença de leveduras. A fermentação, ela promove, né, a transformação dos açúcares, né, em álcool e gás carbônico, né? O álcool, em contato com o ar, ele se transforma em ácido acético, né, que ele libera, né, hidrogênios livres, promovendo uma acidez ativa, que faz com que o mel tenha facilidade para fermentar, né? E altas umidades também aumenta a probabilidade da presença de leveduras. Essa tabela mostra a possibilidade de fermentação do mel em relação à quantidade de leveduras e o seu conteúdo de água.
O mel que possui uma umidade abaixo de 17%, né, ele não é fermentável, né, independente do número de leveduras. Já um mel que tem uma umidade maior do que 20%, ele é sempre fermentável, né, dependendo da época de extração e da forma de armazenamento, ele pode ser fermentável. Agora, entre 17 e 18, ele é não fermentável se o número de leveduras for menor do que 1.000 unidades formadoras de colônia por grama, e entre 18 e 19 ele não é fermentável somente se o número de leveduras for menor do que 10 unidades formadoras de colônia por grama. No Brasil, os padrões qualitativos do mel estão estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, por meio do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Mel, publicado na Instrução Normativa número 11 do ano de 2000. Esse regulamento, ele estabelece a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que deve cumprir o mel, destinado ao consumo humano direto, ou seja, o mercado nacional ou internacional, e permite obter informações quanto à sua maturidade, pureza e degradação. Os requisitos físico-químicos estabelecidos pela legislação, que pode indicar a maturidade do mel, são os açúcares redutores, umidade e sacarose aparente. Eles têm um limite aceitável, né? Os açúcares redutores para o mel floral tem que ter no mínimo 65% de açúcares redutores. Já no mel de melato é aceitável até um mínimo de 60%. A umidade, né, para os dois tipos de mel é a mesma, é 20%. A sacarose aparente no mel floral é 6%, já no mel de melato, que sempre tem uma quantidade de sacarose, o limite aceitável é 15%. Para identificar a pureza do mel, pode ser feita as análises, né, de sólidos insolúveis em água e minerais cinza, né, os sólidos insolúveis em água, o aceitável é o mesmo, né, que é 0,1%, e as cinzas, os minerais, no mel floral é 0,6%, já o mel de melato, ele sempre tem uma tendência de ter uma maior quantidade de minerais, sendo permitido até 1,2% de minerais no mel. Outro fator que também promove a pureza do mel, né, que identifica, é se o mel, ele tem que conter no mel grãos de pólen. As análises que fazem com que você perceba, né, que o mel foi deteriorado, é através da análise de acidez, atividade diastásica e hidroximetilfurfural, HMF. A acidez, tanto a acidez como a atividade diastásica e o HMF, é permitido mesmo, né, tanto para o mel floral como para o mel de melato. Na maturidade do mel, quer dizer, o mel ele só pode ser colhido quando ele está maduro, né? A coleta deve ser realizada apenas no quadro que tem no mínimo 90% dos seus ovélos operculados. O mel extraído prematuramente, que é o chamado mel verde, ele pode apresentar alto teor de umidade e de sacarose aparente. Ou seja, ele não possui ainda um teor de umidade adequado, e a sacarose ainda não foi totalmente transformada em glicose e frutose, né, pela ação das enzimas. Ou seja, a sacarose não foi transformada ainda nos seus açúcares redutores, né, pela ação da enzima invertase secretada pelas abelhas. A análise de umidade, ela é muito importante, né, porque ela vai me dar, além da maturidade do mel, a fluidez do mel, a viscosidade, né, o peso específico, além de ser também responsável pela palatabilidade do mel. Para identificar a pureza do mel, o teor de sólidos solúveis em água, ele funciona como indicador de higiene do processo, né, porque ele representa a presença de substâncias insolúveis em água, que são as impurezas do mel, né, como resíduos de cera, patas e asas de abelhas, ou de produtos provenientes do processamento. Já as cinzas, que é o teor de minerais, ela indica que ocorreu alguma irregularidade no mel, né? Ou seja, por falta de higiene, ou porque não foi feita uma decantação adequada, ou alguma falha no processo de filtração, ou então esse mel foi obtido por meio de prensagem dos favos. Para identificar a deterioração do mel, pode ser feita a acidez livre, atividade diastásica e HMF. A acidez livre, ela indica as condições de armazenamento e o processo de fermentação.
O mel, ele tem vários ácidos presentes, né, principalmente o ácido cítrico e o ácido glicônico. O ácido glicônico, ele é derivado, né, da ação da glicose oxidase sobre os açúcares do mel. A glicose oxidase, ela continua ativa, mesmo durante o armazenamento. Então, se o armazenamento for prolongado, né, se o mel não for velho, ela indica a validade do mel, né, quando ele foi extraído. Porque ela vai, né, formando íons de hidrogênio no processo, né, aumentando a acidez do mel, a acidez ativa do mel, que vai provocar um processo de fermentação. Já a atividade diastásica, em altas temperaturas, né, e em condições de armazenamento inadequadas, ou longos períodos de armazenamento, ela diminui, né, o seu teor, e a ausência da atividade diastásica, né, já acusa que o seu tempo de validade, né, se o mel já está há muito tempo, se é um mel velho, enquanto que altas temperaturas e condições de armazenamento prolongado aumenta o teor de HMF, né, que é o hidróxido metilfurfural. O HMF, tem presença no mel em pequenas quantidades, mas se o seu teor for elevado, isso quer dizer que ele foi submetido a um superaquecimento ou em condições de armazenamento prolongado a altas temperaturas. A cor do mel, ela não é estabelecido um parâmetro para comercialização. Ela varia, né, de acordo com a origem floral, mas também, né, com armazenamento prolongado, a luz, o calor, as reações enzimáticas do processo de coleta, o mel vai escurecendo ao longo do tempo, né. A sua coloração vai desde branco da água a âmbar escuro. E essa coloração pode ser identificada ou por uma escala, né, de Pfund, que é uma escala em milímetros, que já foi regulada para, dentro desses limites, você encontra a coloração do mel, ou pela faixa de coloração em espectrômetro de absorção do visível, né, que dá a absorção. Ou seja, o branco da água, a faixa de absorção da coloração dele tem que ser até 0,030. Já o âmbar escuro, ele já tem uma faixa de absorção maior do que 0,945. Então, essas cores do mel, elas podem ser alteradas também dependendo da origem de outras fontes florais. Por exemplo, o mel de cipa-uva, ele é conhecido como mel branco, mas ele pode dar uma cor diferente se ele tiver presente outras espécies florais. A qualidade, ela varia, né, dependendo das condições de armazenamento, né, então, quando o mel está no armazenamento, né, no calor, com fonte de luz, e o tempo é prolongado, a cor do mel vai escurecendo, né, o teor de HMF vai aumentando, e o teor da enzima diastase vai diminuindo. Para você identificar a origem botânica do mel, para saber quais foram as espécies, né, que as abelhas visitou na produção do mel, quando as abelhas elas coletam o néctar, involuntariamente elas coletam pólen. Esses pólen, ele tem uma estrutura bem específica, né, como se fosse a identidade do pólen, né. Aqui mostra algumas espécies que são muito importantes na produção do mel, principalmente na região nordeste, né, o marmeleiro, né, para identificar a família, fica mais fácil, né, identificar. A nível de espécie, você tem que ter a referência, né, você tem que coletar o pólen, né, da flor. Quando você encontra esse mesmo pólen no mel, aí você identifica, né, esse pólen é do marmeleiro, a família do marmeleiro é uma forbiácea, é bem diferente, né, de outra família aqui, da lamiácea, que é o bamburral, e dentre as espécies, eles são já mais semelhantes, por exemplo, o sabiá e o angico de bezerro, ele já tem uma estrutura parecida, né, no pólen. Então, a nível de família é mais fácil identificar, a nível de espécie tem que ser feita uma trilha, né, ao redor da colmeia, né, do apiário, para saber quais são as flores que estão florescendo naquele período.